certeza ou incerteza. A palavra de Deus, a fé cristã, é sobre certezas, certezas claras, garantidas então. E particularmente a primeira carta de João é sobre isso, certezas da sua fé, da fé em Cristo. Vamos continuar sendo abençoados por este livro, esta carta que o apóstolo João escreveu. 1 João, capítulo 5, verso 19, é o nosso texto nesta noite. 1 João, você encontra antes de Apocalipse, o último livro da palavra de Deus. Voltando um pouquinho, ali você então chega à primeira carta de João. E nós vamos focar então no capítulo 5, verso 19. Este livro das Escrituras é na verdade uma carta que o apóstolo João escreveu a igrejas que estavam ali sob a liderança dele como apóstolo. E neste capítulo 5, aqui, verso 19, vai se chegando à conclusão da carta, da escrita do texto. E nós estamos então nos finalmente. E ele está então fazendo as últimas colocações, amarrando todo o argumento, levando à conclusão os seus argumentos. 1 João, então, 5,19. Antes, quero recordar um outro verso nesse capítulo mesmo, que expressa bem esta tônica, esta ênfase na certeza da fé cristã. O verso 13, no capítulo 5, diz: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Note bem que a colocação tem um endereço muito específico. É para vocês que creem no nome do Filho de Deus, e somente para estes. Mas para estes há uma certeza, para que saibam que vocês têm a vida eterna. Talvez, mas têm a vida eterna. Isto é, a vida com Deus, agora e para sempre, em Cristo, o Filho de Deus. Nosso texto, então, verso 19, nesse mesmo capítulo 5. Vamos receber a palavra de Deus com mente atenta, coração aberto. Que ela nos edifique nesta noite. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Acabamos de receber a palavra do Senhor. Sólido, líquido, gasoso. O que estas três palavras representam? Representam categorias em que a água pode se encontrar. E categorias, assim como sobre a água, se aplica a toda a nossa realidade. Mas é interessante que o mundo hoje, a cultura, tenta fazer toda uma alteração nesta perspectiva que acompanha o ser humano através de toda a sua história, perspectiva que reflete toda a realidade. E o mundo hoje, a cultura hoje, por certos interesses, quer negar a existência específica, determinada de realidades. Um exemplo marcante com o qual nós lidamos e estamos vivendo é quando lida-se a questão de gênero. O ser humano sempre entendeu, observando empiricamente, que há dois gêneros. E agora nos dizem que essas categorias são artificiais e que elas não existem. Na verdade, categorias não são dadas. Nós apenas fazemos a leitura delas, podemos criar a nomenclatura, mas não podemos criar as categorias. E elas são importantíssimas para a vida. Quando nós não atentamos, podemos ter problemas sérios. Tentar matar a sede com a água em estado gasoso vai ser complicado e provavelmente você morrerá de desidratação. Mergulhar numa piscina, isto é, onde a água está líquida, é algo possível e pode ser até agradável. Mas pular de um trampolim para mergulhar num lago congelado será desastroso. Eu não posso dizer, não, eu crio a categoria.
eu então digo, o lago está líquido e pronto. É assim que eu vejo. E eu vou lá e dou um mergulho no lago congelado. E o desastre vai acontecer. Enfim, negar as categorias é brigar com a realidade e entrar em sérios problemas. E do ponto de vista espiritual, a Bíblia nos ensina a mesma coisa. Nós temos categorias importantes, categorias cruciais para entendermos as verdades espirituais da perspectiva cristã e então entendermos quem nós somos em Cristo e entendemos melhor a nossa distinção e entendemos melhor como nós devemos viver e ser com Deus neste mundo através da nossa vida em Cristo. Categorias distintas é o que a palavra de Deus nos traz nesta noite. Categorias distintas. E ao ensino da palavra, é uma exortação a mim e a você, é uma instrução a mim e a você, nós que estamos em Cristo, nós que cremos no nome do Filho de Deus, a discernir a distinção das categorias com as quais o texto lida nesta noite. Discernimos, conhecemos essas categorias, sabemos separá-las, sabemos identificá-las, discernimos a distinção dessas categorias que o apóstolo João aponta aqui no verso 19 do capítulo 5 da sua primeira carta. E ele vai falar para nós dessas categorias como um conhecimento certo, um conhecimento inquestionável. É dessa forma que ele nos apresenta aqui. Ele começa o verso 19 com o verbo saber. Tantas vezes, através desta carta, ele usa o verbo saber. Mas é interessante que há dois verbos na língua original, que é com o qual ele trabalha. E no caso aqui, quando ele usa o verbo saber, a palavra que ele usa aqui, não é na ideia dinâmica de se adquirir o conhecimento, mas de falar de um estado de conhecimento. Uma condição em que eu estou, em que eu conheço já. Eu já estou no conhecimento. Ele começa com a palavra traduzida para a nossa língua, sabemos. Sabemos. Sabemos, simplesmente sabemos. Não há dúvida que nós sabemos. É um fato que aí está. Este conhecimento, então, que ele vai colocar nesse verso, falando sobre categorias, é um conhecimento inquestionável, é categórico, é uma afirmativa tremenda. Agora, na construção gramatical, quando ele diz, sabemos que somos de Deus, e aí ele continua, e que o mundo todo está sob o poder do maligno, nós vamos ter, na verdade, o verbo saber funcionando duas vezes aqui. Nós temos dois saberes nessas colocações, neste verso de João. O primeiro é muito claro, sabemos que somos de Deus. Mas quando ele diz que o mundo está sob o poder do maligno, é saber de novo. Seria, sabemos que o mundo está sob o poder do maligno. Dois saberes que falam então do quê? De duas categorias. Nós sabemos sobre nós que somos de Deus e nós sabemos do mundo que está sob o poder do maligno. Duas categorias, dois saberes. E dois saberes convictos, inquestionável. A colocação dele é categórica. Fala então de algo que nós temos toda esta convicção. E é interessante que quando João usa saber aqui, ele usa o verbo na pessoa em que ele se inclui. Sabemos, vocês que estão recebendo a carta, vocês, Igreja de Cristo, e eu também, apóstolo João. Nós todos que estamos em Cristo, sabemos que nós somos de Deus e nós todos também sabemos que o mundo está sob o poder do maligno. Então, é preciso discernir a distinção das categorias e isto é possível porque isso é um conhecimento inquestionável, categórico, muito claro que a palavra de Deus nos dá e observando a realidade nós também vemos que há uma correlação entre o que a palavra de Deus fala e o estado espiritual da humanidade. Discernir a distinção das categorias é fundamental para a sua vida cristã. Por isso que João escreve nas igrejas, sob a direção dele, a orientação dele, estava adentrando, as igrejas estavam sendo afetadas por uma proposta nova de se ver
Cristo e as verdades cristãs, que alterava toda a pessoa de Jesus Cristo, alterava o que é salvação, a obra dele para a nossa salvação. Enfim, era uma heresia, uma distorção da verdade do Evangelho. Por isso que ele escreve esta carta. E essas colocações que ele faz aqui têm tudo a ver com isto. Aqueles irmãos estavam ficando confusos por causa desses ventos novos, de um evangelho distorcido que estava chegando aos ouvidos dele. E João vai trazer, então, a eles esta visão lúcida, tirando-os da confusão. Conhecimento inquestionável, nós sabemos duas coisas, temos dois saberes. Agora, ele vai dizer que nessa distinção há uma condição sublime. Uma das categorias que precisamos discernir é esta condição sublime. O conhecimento certeiro, o conhecimento lúcido, qual é? Somos de Deus. Somos de Deus. Não há dúvida, não há o que questionar, não há nenhuma incerteza. Nós somos de Deus. Nós que cremos no nome do seu Filho, estamos nessa condição tremenda e sublime. Nós somos de Deus, pertencemos a Deus, sim. Mas a expressão aqui é o verbo ser, não é? Nós somos de Deus, é mais do que pertencer, é nascer de Deus. Ele vai falar sobre o novo nascimento nesta carta, sobre o nascer de Deus. Mas no Evangelho de João nós temos a colocação ali, a narrativa de João no seu Evangelho, onde o novo nascimento é apresentado de uma forma tão vívida naquele encontro de Jesus Cristo com um homem chamado Nicodemos. Em João capítulo 3, aquele homem religioso, um homem de status social, líder em Jerusalém, vai procurar Jesus Cristo para conhecer o ensino de Jesus. E Jesus vai dizer para ele o quê? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, a apresentação de João da verdade do Evangelho é feito muito em cima do conceito de novo nascimento, do ser regenerado, gerado outra vez, desse nascer de Deus. Nós vemos no verso 18, no verso anterior, nós não lemos na semana passada, onde ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, outra certeza com a qual nós lidamos na semana passada. Mas veja o que ele coloca aqui: todo aquele que é nascido de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não habita continuamente em paz e tranquilidade com o pecado. Esta é a ideia, a força gramatical do texto. Mas enfim, nascido de novo, nascido de Deus. Esse nascimento que não é produzido pela argumentação, a sabedoria, os recursos humanos. Não é algo que eu possa produzir em mim mesmo. Nenhum ser humano pode produzir. Um verdadeiro discípulo de Cristo que é nascido de novo é uma obra que vem de Deus e só a partir de Deus. Não é algo que pertence ao mérito humano, à capacidade humana, mas de Deus. É sempre de Deus, é nascer de Deus. E essa categoria, então, vai se achar numa distinção tremenda, porque não está no maligno. Não está sob o poder do maligno. Há uma contraposição aqui. Mas essa condição sublime de ser de Deus, o ser que habita, está com Deus, isto é maravilhoso. É a condição sublime porque nós estamos falando de uma segurança tremenda. Eu sou de Deus, eu que estou em Cristo, que creio no nome do Filho de Deus. Entendi minha culpa, meu pecado. Entendi que Cristo precisava morrer e morreu por mim, pagou minha pena total, pena terrível, morreu em meu lugar. Eu que criei, então, no perdão que vem desse sacrifício de Cristo, que clamei por esse perdão, entreguei minha vida. Há uma experiência a qual sou levado pelo agir de Deus em minha vida. Não há como produzir isto, humanamente falando. Ser de Deus, isto a nós traz uma segurança tremenda. Ele vai falar lá no capítulo 4, verso 4, que nós lemos muitas semanas atrás, o seguinte: 1 João 4:4, filhinhos,
E João, já idoso, ele tem esse tratamento muito carinhoso para com os cristãos, para com os membros das igrejas, chamando-os de filhinhos. Filhinhos, vocês são de Deus. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vocês, vocês são vencedores, porque aquele que está em vocês, isto é, Deus em Cristo, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, o maligno, com todas as suas forças, com todo o domínio e influência tremenda que ele tem no mundo, ainda assim é pequeno diante daquele que está em vocês. Segurança, vocês venceram. Nascer de novo, ser nascido de Deus, essa condição sublime de segurança e de tremenda proteção espiritual. No verso 18 desse capítulo 5, eu já li, vou ler novamente, ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Eu já expliquei na semana passada, ou retrasada, não está habitualmente em paz com o pecado. O pecado incomoda o crente, não habita, não mergulha no pecado. E aquele que nasceu de Deus, diz ele, acrescenta no verso 18 ainda, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Deus o protege e o maligno não atinge. Proteção espiritual total. Proteção espiritual total. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Que condição sublime esta. Somos de Deus e seremos dele para todo sempre. Jesus vai falar no Evangelho de João, o quê? Que nós estamos na sua mão e ninguém pode nos arrebatar da mão dele. E aí ele vai dizer, ao mesmo tempo, nós estamos nas mãos de Deus e ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus. Uma condição sublime. Este conhecimento certeiro e lúcido, somos de Deus. Nós estamos nessa categoria, pertencemos à categoria daqueles que são de Deus. Simplesmente isso. São de Deus. Discernir a distinção das categorias. Discernir a nossa condição sublime. Discernir também a categoria da acomodação maligna. Tremenda acomodação trágica, acomodação maligna. Nós sabemos o quê? Nós sabemos, diz ele, que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está sob o poder do maligno. Esta é a tradução que eu tenho, talvez é a que você tem, e é colocado desta forma, que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então é usado o verbo ser, ou melhor, o verbo estar, está sob o poder do maligno. Mas, nas traduções mais antigas, outras traduções, é usada uma outra palavra que corresponde melhor ao original. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O verbo jaz não é muito usado, mas quando usamos, nós usamos sobre alguém que está sepultado, não é mesmo? Aqui jaz, fulano, está sepultado. Está lá, deitado, inerte, entregue. E essa palavra é uma palavra que esse verbo jaz transmite melhor o conceito original e transmite melhor a condição do mundo. O mundo jaz no maligno, está parado no mundo. O mundo está parado no maligno. Está no domínio, conforme a tradução aqui, está sob o poder, está mergulhado no maligno, está subjugado no maligno, está nas garras do maligno. Uma condição terrível e trágica, tremenda. Nada a ver com Deus. Longe de Deus. Rompido com Deus e debaixo deste domínio maligno, mas a colocação e o verso dá a ideia que há o domínio, toda essa subjugação maligna,
mas também, por outro lado, o ser humano, ele descansa indiferente nessa condição. Ele jaz no maligno. Ele está ali tranquilamente no maligno. Ele não está atormentado, incomodado porque ele está no maligno. Está tudo bem nessa condição. Esta acomodação maligna é esta categoria terrível, tremenda, em que o mundo está. E mundo aqui é a humanidade. Não é o globo, não é? A humanidade, a cultura, a mentalidade, as pessoas dominadas pela mentalidade atual estão, então, nesta situação de estar ali entregue ao maligno. Jaz no maligno. Quando você olha todas as ideias propagadas aqui ali, nunca se esqueça desta categoria que domina o mundo. E você vai poder discernir a distinção das categorias e aquilo que está chegando aos seus ouvidos, aos seus olhos. Você vai ter uma percepção mais profunda, um discernimento mais sábio em relação ao que lhe cerca e o que lhe procura afetar. Quando você escuta música, quando você assiste um dado filme, quando você escuta uma conversa, você ouve uma palestra, você ouve certos posicionamentos, você vê certa arte. E quando você escuta conversas de pessoas à sua volta, posicionamentos, não se esqueça que o mundo jaz no maligno e está tranquilamente nessa situação e não se incomoda. A verdade é o que, então? Que a acomodação maligna representa e nos aponta um mundo tenebroso. Tenebroso. Há muita busca de ocultismo e muito se fala nas forças ocultas, e aí então aquelas manifestações malignas um tanto quanto esotéricas e um pouco de secretismo, coisa essa mística. Mas o que João está dizendo é que de forma muito clara e aberta, você não precisa ficar procurando fantasma atrás das portas. Na sua frente, na sua volta, o mundo, a humanidade em que você anda, onde você navega, ela jaz no maligno. Eu me lembro muitos anos atrás, as coisas vêm, essas ondas sensacionalistas, mas sem nenhuma base, vêm e vão. E uma dessas ondas, muitos anos atrás, era o seguinte, que muitos crentes falavam disto, que se você pegasse um disco da música rock, de certos grupos, né, do rock pesado, e você tocasse, né, naquele tempo havia o LP, não é? Disco, e você tocasse ao contrário, você escutar um maligno falando. E até interpretavam ali, aquele on ali. Está escutando? Está escutando? Olha aí. E aí diziam, olha, está dizendo isso aqui. Meu irmão, minha irmã, para você ver o maligno agindo, você não precisa tocar disco ao contrário, é tocar na direção certa. E você vai escutar o maligno falando, se você tiver o discernimento das categorias. Não precisa ficar procurando. Está aí. Programas infantis, muitos deles você vê ali, de forma sutil, alegrinha, colorida, tentando o quê? Corromper as crianças. Quanto de propaganda, publicidade, explora ideias malignas para atrair o ser humano para um dado produto, por exemplo. Está em toda parte, em todo lugar, você lá entre seus colegas de trabalho, conversa vai, conversa vem, de repente, você percebe ali colocação, ideias, humor, totalmente malignos, longe da categoria, da condição sublime daqueles que são de Deus. Então, nós temos que discernir a distinção das categorias que João está colocando aqui. Este mundo é tenebroso. É um mundo, então, de batalha para nós. Há muitos embates constantes. Na educação dos filhos, sentimos a pressão sempre e precisamos ficar firmes, porque eles são expostos a muitas coisas. Temos que estar batalhando a cabeça deles para que não sejam dominados pelo mundo, dominado pelo maligno. E daí por diante, a nós mesmos.
essa categoria terrível, dessa acomodação maligna. O mundo está lá, dominado pelo maligno, e não se incomoda, está em berço esplêndido. E discernir a distinção, então, das categorias, esse conhecimento inquestionável, do sabemos que somos de Deus, sabemos que o mundo está sob o poder do maligno, jaz no maligno, e nos leva então a saber, conhecer que é a categoria da acomodação maligna, é a categoria da sublime condição. Nós precisamos entender que então há uma contraposição absoluta. A contraposição entre as duas categorias. É como água e óleo, não se misturam, são distintos sempre e chocam-se. Sua condição, a sua categoria de condição sublime é algo que se contrapõe à acomodação maligna que o mundo está. E a acomodação maligna que o mundo está se contrapõe à sua condição sublime de ser de Deus, ter nascido de Deus. É preciso tomar essa consciência, esse desafio. E mais uma vez as Escrituras nos trazem essa lucidez e o ensino do Evangelho, o ensino de Jesus Cristo com clareza de que não há terceira via. Não há terceira via. Às vezes os crentes ficam pensando que alguns amigos, alguns parentes estão na terceira via. Não estão. Ou você está na condição sublime, ou você está na acomodação maligna. Ou você pertence a uma categoria ou pertence a outra. Não há outro lugar para estar. Não há uma terceira via. Mas meu amigo é um sujeito tão educado, tão bonzinho. Está em Cristo? Não. Então, está na acomodação maligna. Pode ter certeza, a Bíblia diz isso de forma muito clara, é o entendimento do Evangelho. Jesus Cristo vai colocar isso de forma, em metáforas muito claras. Ele vai falar, por exemplo, que há dois caminhos e duas portas. Um é o caminho largo, que leva à perdição. Outro é o caminho estreito, que leva à vida com Deus hoje e para sempre. E ele veio trazer o caminho estreito. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou você está num caminho, ou está no outro. Não há uma outra rodovia espiritual. Deixa eu tomar um outro caminho. Não tem. Ou você vai estar em um ou no outro. O ensino de Jesus é muito claro, como o de João aqui. E essa contraposição é absoluta, então. E nós vivemos nessa tensão no mundo. Nessa tensão. Porque constantemente sentimos o embate com o mundo à nossa volta. Agora, o mundo não vê essa distinção. Em se estar sob o domínio do maligno nos leva à cegueira espiritual. E não enxergamos. Por isso que é preciso ser nascido de Deus. Porque o coração dominado pelo maligno não enxerga essas categorias, não discerne essas distinções. Somente aquele que é nascido de Deus consegue discernir. O mundo, então, não vê essa distinção. E mais, quando você que é de Deus, nós que somos de Deus, nos apresentamos com uma contraposição, e uma contraposição absoluta ao mundo que jaz no maligno, o mundo não aceita isto. O mundo não aceita. E ele vai querer dizer o quê? Nós estamos todos num bolo só. Nós que somos de Deus, eles que são do maligno, e eles não veem que estão no maligno, e dizem todos estão bons e são ótimos e maravilhosos, espiritualmente falando diante de Deus. Não há distinção. Todos nós somos maravilhosos. João diz que não é assim. A distinção é de categorias muito claras, um conhecimento muito certeiro, um conhecimento inquestionável, ou a condição sublime, ou a acomodação maligna, e a contraposição é absoluta. Mas a luta do mundo nos nossos dias é dizer o quê? Tudo igual. Eu comecei falando na abertura que no mundo de hoje
A luta é para se abolir a objetividade das categorias, até mesmo no mundo físico e biológico, como de gêneros. Mas então, quando chega no mundo dos valores, valores morais, verdades espirituais, é então que o mundo quer dançar e arrebentar com tudo mesmo. Não há distinção. Nós todos estamos no caminho certo. Não importa o que é, o que seja, o que você crê, todos nós estamos ótimos. Mas a contraposição é absoluta, segundo a palavra de Deus, segundo João. E o dado triste para nós é que essa pressão do mundo de abolir essas distinções das categorias tem batido forte na igreja de Jesus Cristo. E muitas igrejas estão cedendo. E estão começando a ver como o mundo vê, perdendo as igrejas o discernimento da distinção das categorias. E começando a dizer que realmente não é tão distinto assim. E que realmente nós somos todos pessoas no bom caminho. Igrejas que seguem essa tendência, essa nova visão do mundo, que quer abolir as categorias, igrejas que se tornam inclusive chamadas igrejas inclusivas. Então, a questão do gênero começam a abraçar como o mundo abraça e sem nenhum problema. Igrejas que seguem a tendência. Mas igrejas precisam demarcar com clareza a sua distinção. Se nós somos igreja de Cristo, nós que cremos no nome do Filho de Deus, então nós somos de Deus. E somente nós somos. O mundo, não. O mundo jaz no maligno. A igreja é distinta. A igreja está em tensão com a cultura, com o mundo. A igreja tem que ser muito clara quanto à sua própria categoria. Se é que ela vai fazer diferença no mundo. Se é que ela vai fazer diferença no mundo. Tem que ter com muita clareza esse discernimento. É lamentável o que está acontecendo. O mundo está penetrando nas igrejas com sua nova visão, a sua nova ideia. Mas não é só a igreja. Sim, a igreja dos que são realmente crentes em Cristo Jesus, verdadeiramente nascidos de novo. É verdade que nas igrejas há muitos que estão dentro e não são nascidos de Deus mesmo. Mas estão aí na igreja. Estamos falando da igreja real e verdadeira. Mas não é só a igreja que tem que vigiar. O crente precisa vigiar isso na sua vida. Ele entender a sua distinção enquanto indivíduo, enquanto pessoa nascida de Deus, que tem essa condição sublime. Entender, eu não pertenço ao mundo, ao sistema, à mentalidade que está no mundo, que é formatada, dominada, sequestrada pelo maligno. E eu não posso ter essa paz que o mundo tem, esse deitar do mundo tranquilo, nas mãos do maligno, isto é, não buscam ser dirigidos por Deus e pela sua palavra. Eu tenho que reagir, tenho que me manter distinto. Por isso que é importante discernir a distinção das categorias, a separação, o que é um e o que é outro, onde eu pertenço. Qual é a minha categoria? E qual é a do mundo? Isso é fundamental para uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã verdadeira e real. O mundo batalha e se opõe à igreja, enquanto a igreja insiste que ser e falar que é uma condição sublime em Jesus Cristo. O mundo se opõe a isso, bate contra isso, não aceita. Não aceita você quando você chega na sua casa, nos seus parentes e diz isso. O mundo reage mal, incomoda profundamente. Só você? Só você. Não é uma questão de eu. É uma questão de Cristo, onde Ele está. Se Ele está em mim, em quem Ele está. Agora, o mundo pode se libertar das garras do maligno. O mundo pode romper com este sono espiritual terrível em Cristo. Porque nós que somos de Deus, nascidos de novo, em Deus, estamos em Cristo, nós também já fomos do mundo. Já estivemos sob o poder do maligno.
mas Cristo é suficientemente forte para nos resgatar. O mundo que está incomodado com a condição sublime, o que precisa fazer é reconhecer sua acomodação maligna e clamar pelo poder da cruz, do Cristo crucificado. E ele, ao invés de ficar enciumado ou escandalizado com a condição sublime nossa em Cristo, deve buscar ele também ser desta condição em Cristo Jesus. O mundo pode se libertar do domínio do maligno em Cristo. Ele pode se libertar, mas não deseja, não quer discernir as distinções das categorias. Isso nos dá uma lucidez com relação ao nosso horizonte espiritual, de como nós navegamos na vida, como nós navegamos no meio da cultura, da sociedade, das pessoas. É fundamental ter esta lucidez, esse discernimento dessas categorias aqui. Por isso que João nos apresenta. Houve um presidente dos Estados Unidos que foi assassinado, muito conhecido na história, conhecido todos nós, que se chamou John Kennedy. Ele teve um filho, e era um garotinho pequeno quando ele foi assassinado, e o filho dele tinha o mesmo nome dele, John Kennedy Jr. E ele se tornou um rapaz, casou, e ele começou a aprender a pilotar aviões para uso pessoal, fazer viagens mais longas com seu avião, ter um avião próprio e pilotando. E ele estava, seus primeiros passos já formado, já com seu brevet de piloto, pilotando sozinho. E aí aconteceu a tragédia e o desastre em julho de 1999. Ele sai para ir para uma ilha, que é um resort de praia, e pilotando o seu avião, e já está findando o dia, não está mais tão claro, como não era escuro ainda, mas já um pouco de penumbra, e ele precisa voar sobre o mar, e havia muita névoa. E aconteceu com ele algo que dizem que pode acontecer muito com pilotos, especialmente se são inexperientes, que é quando o horizonte, você sobre o mar, e a névoa, especialmente se você não tem a luz total do sol, o horizonte se confunde. Você não sabe a névoa e o mar, onde um termina, o outro começa. E isso entende-se que foi o que levou à tragédia. Ele mergulhou seu avião no mar num choque tremendo, onde pereceu ele e quem mais estava no avião. Nevoeiro, horizonte cinzento. Quando não se separa o que é o mar e o que é o ar. O avião tem que ficar no ar, não pode descer para o mar, ele se arrebenta. Mesmo é verdade sobre a nossa vida, navegando neste mundo e na nossa história. Nós precisamos ter um horizonte onde nós vemos claramente, distintamente as categorias, ou nós vamos nos confundir e o pior vai acontecer. Que o Senhor nos mantenha lúcidos e possamos saber o que é pertencer ao mundo, o que é jazer no maligno e o que é ser nascido de Deus. E nunca esqueçamos e que o Senhor nos dê a lucidez espiritual e um navegar neste mundo vitorioso na bênção e na graça do Senhor. Vamos orar.